Este é mais um episódio da série Por que Empresas Colapsam, aqui no canal Ricos em Risco, e que você, obviamente, tem estado a acompanhar. Eu espero que você tenha começado do primeiro episódio. É interessante, não é? Porque representa a base. Não vale você ir logo para o topo se a tua base estiver frágil. Nos primeiros quatro episódios, nós tivemos o cuidado de explorar aqueles que, se calhar você nunca tivesse ouvido falar. Nós falamos, não é, que você era o problema. Também falamos, não é, da questão do síndrome do crescimento desproporcional. Também falamos de estratégia e o último episódio foi sobre cultura. Você nota, se calhar um bocadinho, não é, fora do contexto, fora daquilo que você esteja habituado a ouvir. Príncipe, o que é que cultura tem a ver com o colapsar de uma empresa? O que é que, não é, este síndrome que você inventou tem a ver com o colapsar de uma empresa? Volta lá, faz um TPC, ouve, não é? E você não se vai arrepender, porque estes primeiros 4 episódios representam esta fundação. Extremamente importantes para que, a partir de agora, onde vamos entrar, se calhar um bocadinho mais nos aspectos técnicos, nos aspectos que você esteja eventualmente muito mais familiarizados, você vai ainda mais se surpreender e ainda mais, não é, se divertir também com estes nossos conteúdos. Meu nome é Príncipe Zandamela e este é o teu canal Ricos em Risco. Minha paixão é gestão de risco, não é? Obviamente, primeiro no contexto de banca, no contexto financeiro, depois agora transportado para o negócio, transportado para pequenas e médias empresas. Há quem pensa que falar de risco só é para seguradoras, só é para instituições financeiras. Negativo. Nós estamos expostos a riscos todos os dias. Quando você sai de casa, você se expõe a um risco. Quando você abre uma empresa, você se expõe a uma infinitude de riscos. Riscos internos, riscos externos, riscos que eventualmente estejam muito, mas muito no teu controle, não é? Ainda que, se calhar, nada está no nosso controle. Temos que sempre colocar Deus em primeiro. Não há dúvidas. Mas tem estes riscos que, se bem geridos, se bem controlados, você está em condições de garantir que eles estejam mitigados ou que estejam minimizados. Mas também tem riscos externos, que também podem ser definidas estratégias para minimizar o impacto, não é, na vinda destes riscos externos que acontecem todos os dias. Quando nós falamos de riscos externos, que iremos falar nestes episódios, e incluímos aqueles que têm a ver com a macroeconomia, inclui inflação, inclui taxas de juros, por exemplo, a alteração, a variação, o aumento de taxas de juros, por exemplo. Mas também inclui fatores externos no segmento de ciclones, de cheias e tudo mais que podem afetar, não é, o desempenho da tua empresa. No contexto, se calhar, político, inclui estas insurgências que nós tivemos muito recentemente. No contexto geopolítico, inclui, por exemplo, o conflito, não é? A invasão da Rússia, Ucrânia, o conflito que existe, não é? Também hoje no Médio Oriente. Tudo isto são fatores de risco que podem afetar, não é, a dinâmica do teu negócio, dependendo da indústria em que você está. Indústria aqui é segmento. Dependendo do setor em que você esteja, não é? Você pode estar num setor que esteja muito mais vulnerável ao impacto destes riscos. Você pode também estar num setor que, se calhar, está menos vulnerável ao impacto destes riscos em específico, mas também vulneráveis a outro tipo de riscos. Falar de riscos é de extrema importância e é algo que nós notamos que as empresas, principalmente as PMEs, negligenciam este cuidado, esta necessidade de mapear os riscos, fazer o reconhecimento daquilo que pode impactar negativamente o teu negócio. Isso era até ontem, porque agora nós temos este canal Ricos em Risco, para que você possa absorver, para que você possa aprender como minimizar, como mitigar, como operar no ambiente, não é? Como ser um golfinho no ambiente de tubarões e mesmo assim prosperar. Como que você pode, não é, com alguma sabedoria, com algum cuidado, não é, trazendo algum conhecimento que te permita eventualmente surfar quando todo mundo está a afundar. É sobre isto que nós temos estado a tratar neste canal. Nestes primeiros 4 episódios, eu falei dos primeiros 4 fatores e hoje nós iremos entrar para um outro segmento, onde iremos começar com o primeiro
destes, não é, fatores que estão neste outro segmento, muito no bolso, muito no contexto da tua pequena, média, se calhar até grande empresa. Muito bem. Qual é este quinto fator, que é o primeiro deste grupinho de fatores? Números. Números é o tema do episódio de hoje. Você deve ter cuidado com os números da tua empresa. E vou começar aqui quebrando alguns paradigmas. Você já deve ter notado que eu gosto de quebrar paradigmas. Gosto de provocar alguma discussão e algum debate. É muito comum nas visitas que a gente faz, não é? Era muito comum, mesmo quando eu ainda estava no setor financeiro de forma direta, não é? Trabalhando como analista de risco de crédito, era muito comum que os empresários, não é, diziam para nós, olha, eu não tenho... A gente fazia perguntas para o empresário, qual é o teu volume de faturação, por exemplo? Não é? Qual é o teu lucro bruto, por exemplo? Qual é a tua estrutura de custo operacional? Não é? Qual é o teu rendimento operacional? Qual é o teu rendimento líquido? Qual é o valor do teu ativo, por exemplo? Não é? Qual é o valor do teu patrimônio, dos teus fundos próprios? E o empresário olhava para nós, que língua é esta que o senhor está a falar? Não é? É muito comum no segmento de PMEs que o empresário, embora ele lide com números todos os dias, não é? Ele não tenha domínio, não é? Da estrutura de números da sua empresa. E isto é um problema, não vou minimizá-lo, é um problema grave. Grave. É grave que você não tenha domínio destes números. É natural. Você é o empresário que começou no hustle. Você começou do nada e você, muito no esforço, não é? Muito na dedicação, você foi prosperando. E você hoje chegou aqui. Você hoje é um empresário de sucesso. É fundamental que você conheça e perceba das coisas básicas de números da tua empresa, porque cada decisão que você toma, cada caminho que você escolhe seguir, terá um impacto financeiro, terá um impacto sobre a estabilidade financeira da tua empresa, terá um impacto sobre a sustentabilidade a curto, médio prazo da tua empresa e até a longo prazo. Por isso é fundamental que você tenha algum domínio de números. Para ter domínio de números, é óbvio, você não precisa de ser nenhum especialista na área financeira. Você, querendo especialista, contrata um especialista, alguém que é formado em gestão financeira, em contabilidade, em economia e tudo mais. Estes são, eventualmente, os especialistas que você vai trazer para a sua empresa. Como CEO, como dono, como gestor da empresa, você não precisa ter este nível de perícia, mas você tem que saber e conhecer o básico. E é sobre este básico que eu irei falar. Não entrarei nos detalhes, repito, de perícia, de qual é o teu rácio de XPTO. Não vou fazer isso contigo. E também, se calhar, não é necessário que a este nível, não é? A este nível de conversa que nós iremos ter hoje, não é necessário que entremos tanto nesse nível de detalhes. Mas o básico você deve compreender. Então vamos falar sobre a base, o básico, a fundação de números que você como CEO, você como gestor, como dono do negócio, não é, de uma PME, você deve saber. Então deixe-me começar com estas perguntas de provocação. Qual é a tua faturação atual? Qual é o teu volume de negócios atual? Estamos agora em 2025, já se passou um trimestre. Qual foi o teu volume de negócios no primeiro trimestre? Qual é o teu lucro bruto? Depois de você pagar as despesas diretas da tua empresa, quanto é que sobra? Qual é a tua estrutura de custos? Não é? E qual é a percentagem, não é, desta estrutura de custos sobre a tua faturação total? Ou qual é a percentagem da tua estrutura de custos sobre o teu lucro bruto? Vamos entrar um pouco mais de detalhe. Qual é o teu resultado operacional? Ou qual foi o teu resultado operacional nos últimos 3 anos? Quanto é que você, de fato, fez no último exercício financeiro? Quanto é que você, de fato, fez? Quanto é que sobrou depois de você ter pago absolutamente tudo na tua empresa? Quanto é que sobrou? Qual é a estrutura do teu balanço? Quanto é que vale o teu negócio? Quanto é que vale o teu
ativo. Como é que está composto o teu ativo? Dependendo do negócio em que você está, qual é a composição deste ativo? Não é? É composto maioritariamente por ativos fixos ou por ativos circulantes, ou capital de giro, ou ativos não correntes. Qual é o teu passivo? Quanto é que você deve? Qual é a proporção dos teus fundos próprios e do teu passivo na estrutura e na qualidade do teu ativo? Estas perguntas são de base. Se você, não é, se mostrou trêmulo a responder estas questões, este conteúdo então é mesmo para você. Você disse que era um CEO, então eu estou a fazer perguntas a um CEO. Responda. Se você quiser, pode responder aqui no nosso canal. É óbvio, não é? O mais importante é nós elevarmos este nível de consciência e de esclarecimento para que você entenda a importância de você conhecer estes números. Por que é importante que você seja capaz de responder estas questões? Cada decisão que você toma, ela terá um impacto na sustentabilidade financeira da tua empresa. Quando, por exemplo, você decide comprar um ativo, dependendo do setor em que você está, não é? A compra deste ativo, não é? Vai ter impacto sobre a sustentabilidade financeira da tua empresa. Depende de como é que você vai comprar este ativo. Você pode decidir comprar este ativo usando fundos próprios, o teu próprio capital. Você pode comprar este ativo pensando que está a usar fundos próprios, porque o dinheiro está no teu caixa, está no teu banco, mas quando na verdade aquele dinheiro não te pertence. É, por exemplo, o dinheiro que você deveria pagar a um fornecedor. Você entende? Há um nível de detalhe que é extremamente importante que você compreenda para que você possa tomar decisões mais sóbrias na gestão financeira da tua empresa. Príncipe, tu complicaste muito. Só as perguntas que tu fizeste são perguntas para um intelectual da área financeira fazer. Negativo. Essas são perguntas de base. Você deve, no mínimo, ser capaz de responder a estas perguntas de base que eu acabei de fazer. Muitas empresas, elas acabam comprando o que elas não precisam. Muitas empresas acabam gastando com aquilo que não é necessário, com aquilo que não é elementar, porque elas não têm noção da qualidade dos seus números. Elas até podem ter a melhor das intenções, mas porque não têm esta noção, este nível de detalhe, este nível de controle, então tomam decisões, não é, de forma equivocada, repito, com a melhor das intenções, mas acaba correndo muito mal. Quantas empresas nós já se viram a fazer um investimento que no final foi um caos, não é? Quantas empresas já se viram, por exemplo, a entrar para uma área, estratégia, a entrar para uma área de negócio, que tiveram que fazer algum tipo de investimento, cujo resultado foi um caos. Quantas empresas aceitam termos, condições de pagamentos, de recebimentos, que estão completamente desajustados à realidade financeira da própria empresa? Então, tudo isto tem a ver com esta falta de alinhamento, esta falta, não é, do conhecimento da saúde financeira real da tua empresa. É também muito comum que quando a gente faz a pergunta ao CEO, ele logo chame o contabilista. Ele diz, olha, vou chamar o meu contabilista. Nota, é fundamental que você tenha e use, não é, destes profissionais de contabilidade, da área financeira. Eles, na verdade, devem trabalhar para si e não para aqueles que te visitam e não para o banco. A primeira responsabilidade deles, quando você os contrata, é que eles te forneçam informações. Primeiro produzam, contabilistas, financeiros te forneçam informações para que você possa tomar decisões, não é, para a tua empresa. Eles não estão lá, repito, para servir ou para serem chamados quando vem um banco, quando vem um investidor e tudo mais. Eles estão para servir a si. O que nós vemos é o oposto, não é? Eles aparecem ou parecem ser muito mais importantes quando os outros vêm até si, não é? E menos importantes, obviamente, para que você possa tomar decisões. Você toma decisões sem conhecer a real saúde da tua empresa. Você contrata sem conhecer a real saúde da tua empresa. No final, acaba sendo um caos. Você acaba criando um cancro na tua empresa e, obviamente, ao fim de um período, esta mesma empresa, ela colapsa. Você não precisa ser um financeiro, não precisa fazer curso
absolutamente nenhum para que você sente, se atenda e, obviamente, faça questões, não é? Com estes profissionais que estiverem ao teu redor, seja uma empresa que você contratou ou você terceirizou o serviço de contabilidade, para que eles te deem informação e você consuma esta informação para tomar decisões. Vamos começar, não é, por decifrar alguns termos, ok? Vamos começar a decifrar alguns termos que você, se calhar, conheça, mas eu quero garantir que você saia de hoje, saia deste conteúdo, a saber aquilo que você deve perguntar ao teu contabilista ou você tendo ao teu financeiro. Se calhar, primeiro diferenciar um contabilista de um financeiro. Claro que um pode fazer os dois, no entanto, você pode ter um contabilista que é alguém que, não é, faz a contabilização, não é, financeira, não é, ou faz o registro, não é, das tuas transações financeiras, vendas, custos, pagamentos, não é, faturação, tudo mais. Tudo isto é o trabalho que, não é, este técnico de contas ele vai fazer. No entanto, ele é alguém que faz o registro, o rastreio, não é, das tuas transações financeiras. Pode-se dar o caso dele também apoiar-te, não é, nas decisões financeiras, dando-te recomendações financeiras. Mas, não é, a bom rigor, você deveria ter alguém a produzir esta informação e alguém a fazer análise desta informação para que você possa tomar estas decisões. Claro que estamos a falar assim para um outro nível, quando você já está em condições de pagar estes profissionais. Vamos começar com o básico. No mínimo, o básico é que você tenha alguém a produzir informação da tua empresa. Mas você não pode fazer isto simplesmente porque você tem que declarar informação, não é? As finanças e tudo mais. Você tem que ter um contabilista que vai produzir informação para o teu próprio consumo. Você deve exigir, não é, que todos os meses se faça um relatório para que você possa analisar esta informação e para que você possa tomar decisões sobre esta informação. E é muito simples fazer isto. Chama o teu contabilista, não é? Chame-o para perto e diz, olha, preciso que tu me expliques sobre estes termos, ok? O que é venda? Se ele entrar muito no detalhe de conta X, ignora isso. Isso não é o mais importante. Faz as perguntas de base. Quero ver aonde é que eu leio a minha faturação. Quero ver aonde é que eu leio os meus custos diretos, não é? Quero ver aonde é que eu leio, por exemplo, os meus custos operacionais, salários, energia, luz, etc. Quero perceber aonde é que eu leio, por exemplo, o meu resultado operacional. Isto é, resultado antes de você pagar impostos ou pagar, não é, despesas como financiamentos e outros, não é? Quero ver aonde é que eu leio o meu lucro líquido. Quero, ao nível do balanço, perceber aonde é que eu vejo, não é, o valor do meu ativo. Como é que você fez o registro deste ativo? Quais são os ativos que estão registrados? Quero entender por que, por exemplo, aquele meu carro que eu utilizo, não é, que eu comprei com o dinheiro da empresa, não está registrado ao nível do meu balanço. Ele vai explicar. Se calhar não esteja registrado porque quando você comprou, você não colocou, embora você tenha utilizado, não é, as contas da empresa, mas você não colocou aquele carro, aquele bem em nome da empresa. Então, tudo isto é importante que você primeiro questione para que você entenda. Aí sim, você vai sentir o porquê de pagar estes profissionais. Você vai entender porque eles vão dar-te esta informação. Isto é informação de base que qualquer contabilista, qualquer técnico pode estar em condições de lhe dar estas respostas. Você vai também perguntar por que, por exemplo, embora nós tenhamos faturado tanto no mês anterior, eu não vejo este dinheiro entrar no banco. Ele vai te explicar, chefe, há uma diferença entre aquilo que nós faturamos e aquilo que nós recebemos. Aquilo que nós faturamos está aqui no mapa de demonstração, não é, de resultados. Aquilo que nós recebemos, eu vou te mostrar no mapa de fluxo de caixa. Então, há uma diferença, chefe, entre a demonstração de resultados e o fluxo de caixa. Tudo isto, repito, esse contabilista que você tem aí na tua empresa ou que você terceiriza, ele está em perfeitas condições de te responder a estas questões de base. É, contudo, fundamental que você passe para estes profissionais a informação real da tua empresa. O que de fato está a acontecer com a tua empresa. Para não correr o risco de você estar a receber informação que, repito, tem relevância zero para a tua tomada de decisões. Não é?
Infelizmente, é a maioria do que nós vemos. Você deve pedir a informação real do teu negócio para que, com base nesta informação real, você possa tomar decisões, você possa analisar e compreender qual é a dinâmica financeira do teu negócio, qual é o teu estado financeiro, qual é a tua saúde, e com base nesta saúde, que tipo de estratégias, que tipo de oportunidades você pode perseguir em que a tua empresa esteja em condições de atender a estas oportunidades, e se algo ocorrer mal, você tem alguma estratégia, você tem algum backup para mesmo assim continuar a operar, continuar a seguir com o teu negócio. Você entendeu? Fiz questões primeiro de base, faz questões de base, convida o teu técnico para que ele responda, e ele te ensine a interpretar estes números. Você vai notar que não precisa fazer nenhum curso para pelo menos saber ler. Para fazer os lançamentos, obviamente, tem que se especializar nisto. Por isso você tem o teu técnico de contas. Mas, para fazer a leitura, a interpretação, você não precisa, basta sentar com eles, eles estarão em condições de, obviamente, dar-lhe estas informações, que é a base para que, a partir daí, você possa tomar decisões. É fundamental que você entenda a diferença entre fluxo de caixa e a tua demonstração de resultados. Não confunda estes dois. Eles são parecidos, mas são completamente diferentes e nos informam, de forma também completamente diferente. E eu quero, se calhar, olhar muito para a questão do fluxo de caixa, como, estamos ainda nos aquecimentos nestes episódios. Você deve ter domínio do teu fluxo de caixa. Você deve ter domínio daquilo que entra versus aquilo que sai. Para onde sai? Por que que sai? Por que que sai agora? Por que que este pagamento é feito hoje e não daqui a uma semana? Por que que este pagamento é feito hoje e não daqui a um mês? Ter domínio do teu fluxo de caixa é fundamental. Estamos a falar primeiro do fluxo de caixa da tua operação de base, as tuas operações. Comprou, vendeu, pagou, recebeu, pagou custos operacionais, pagou salário, pagou renda. Tudo isto é o que nós chamamos do teu fluxo de caixa operacional. Você deve ter domínio, da estrutura de movimentação do fluxo de caixa. Não é uma, não é duas, três, quatro, inúmeras vezes, a gente ouve o empresário dizer: eu não entendo, nós até vendemos, mas não vejo dinheiro. É verdade. Por quê? Porque você não tem noção, da dinâmica do teu fluxo de caixa. Você não estruturou o teu fluxo de caixa de modo que ele atenda à estrutura do teu negócio, passe a redundância. Um fluxo de caixa deve ser montado, é um puzzle que tem que ser montado de modo que ele atenda à dinâmica do teu negócio. Várias empresas com bons níveis de faturação têm problemas do fluxo de caixa. Por quê? Porque não está otimizado. Não está otimizado, otimizado a estrutura ideal. Cada segmento, cada empresa tem o seu modelo de fluxo, a sua dinâmica. O modelo é igual, mas a dinâmica do fluxo de caixa pode ser diferente. Há empresas que recebem mais cedo, há empresas que vendem cash em numerário a pronto, há empresas que vendem e só recebem tempos depois, há empresas que pagam a pronto, há empresas que pagam só um tempo depois. Tudo isto é a tal dinâmica de entradas e saídas do teu negócio, que é fundamental que você, como CEO, tenha domínio desta dinâmica para que, repito, você possa tomar decisões, para que as tuas decisões sejam tomadas em alinhamento a esta dinâmica ou a este fluxo de caixa, a este balanço de entradas e saídas, Como eu creio em Deus, eu costumo dizer que caixa is not king. Caixa é o príncipe. King is the Lord. Mas o caixa é o príncipe da tua empresa. Você tem que cuidar deste príncipe. Não príncipe eu, Mas é o príncipe da tua empresa. Ele merece a segunda coroa. Este controle é fundamental, que você tenha domínio da dinâmica deste fluxo de caixa. E depois, não vou entrar neste pormenor agora, não é relevante. Você vai entender mais tarde, dos outros tipos de fluxo de caixa, até que
você fique com o saldo final após você ter pago, não é, os teus fornecedores, os teus custos operacionais, os teus salários, até chegar aos bancos, até chegar aos impostos, etc. Tudo isto é fundamental. Ainda no fluxo de caixa versus a demonstração de resultados, é muito comum, por exemplo, que as empresas tenham dificuldades em pagar impostos, por exemplo, anuais, o imposto sobre o rendimento. Não é? Por quê? Porque a empresa negligenciou o fluxo de caixa. Ela até teve uma rentabilidade boa, obviamente por causa da rentabilidade que ela teve, ela é obrigada a pagar, não é? Tem impostos a pagar, mas estes impostos vêm quando a empresa não tem caixa. Não tem caixa por quê? Porque ela negligenciou que, por exemplo, o ano começa em janeiro, mas que em maio, junho, julho, ela vai ter que começar a pagar estes impostos, não é? Impostos referentes a resultados que esta empresa teve no ano anterior. Então, tem que haver esta inteligência para perceber que, embora eu tenha tido este resultado no ano anterior, eu tenho impostos a pagar a partir do mês tanto. Então, não é, repito, este controle da dinâmica do fluxo de caixa é importante para que você possa, não é, cumprir com as suas obrigações a tempo, porque muitas vezes você até teve este dinheiro, você até recebeu, mas você, não é, se confusionou, não é, na definição de prioridades e na definição, não é, de como é que de fato, quando é que de fato este dinheiro teria que sair do teu caixa. É fundamental que você entenda a diferença entre aquilo que você vende de fato e aquilo que você recebe. Aquilo que você, não é, paga, aquilo que você deveria pagar de fato e aquilo que você de fato paga. Tudo isto é, não é, o tal fluxo de caixa diferente da tua demonstração de resultados. Amigo, números é, obviamente, a espinha dorsal de qualquer empresa. Eu já falei de espinha dorsal muitas vezes. Já falei que cultura é, etc. Mas números também é, sem dúvidas nenhumas, algo de extrema importância para que você possa, obviamente, prosperar e permanecer operando. Dependendo do setor em que você opera, é também fundamental que você, não é, controle o equilíbrio do teu balanço. O balanço é feito de 3 elementos. É feito, não é, do ativo, é feito do passivo e é feito, não é, dos fundos próprios, do capital próprio. Os fundos próprios do passivo é que financiam o teu ativo. Isto é, a tua empresa ou é financiada por si, pelo teu capital, não é? Ou é financiada por si, mas também por capital de terceiros. Pode ser em forma de dívida, não é, com fornecedores, pode ser também em forma de dívida com bancos. Tudo isto compõe, não é, o teu passivo mais os teus fundos próprios para financiarem, não é, o teu ativo. Dentro da estrutura do ativo, e aqui eu não vou hoje focar mais, não é? Há também 2 sub-elementos, não é? 2 subcategorias, que é os ativos de curto prazo e os ativos de longo prazo. Os ativos de curto prazo são aqueles que se convertem, não é, no curto prazo. Curto prazo, estamos a falar de 12 meses. O mais líquido é cash, dinheiro que está nos bancos. O outro, por exemplo, do setor em que você estiver, é o estoque que você tem. O outro, dependendo do setor que você estiver, por exemplo, é o teu nível de recebimentos. Quanto de recebimentos você tem? Você vende a crédito, 30 dias depois você tem que receber. Então, tudo isto fará parte, não é, da tua estrutura de ativos circulantes, ativos de curto prazo. Por outro lado, você tem os ativos não circulantes ou ativos não correntes ou ativos fixos ou ativos tangíveis. Uau, Prince, muitos nomes. O mais importante que tem que entender é que estes são ativos que não se convertem no curto prazo, ok? Eu gosto de usar um termo, eu uso um termo, chamo assim, são os ativos de pedra, cimento e ferro. Os ativos de pedra, cimento e ferro não se convertem no curto espaço de tempo, a não ser que você seja uma ferragem, a não ser que você seja uma cimenteira, por exemplo. Se você tiver como cimenteira, você tiver cimento, então aquilo é um ativo fixo. Mas, como empresa, não é? Se você é uma empresa, uma PME, etc., se você investe muito nestes ativos, que são as construções que você vai ter, propriedades, terrenos, não é? Viaturas, máquinas, tudo isto são os tais ativos de pedra, cimento e ferro, que eu chamo de ativos de longo prazo. Eles não se convertem no curto prazo, eles levam um tempo até se converter. Qual é o problema? E aqui reside um grande problema. Empresas não entendem a diferença entre os dois. Muitos empresários são apaixonados em comprar. Compram tudo que lhes vem à frente. Compra terreno, compra casa, compra terreno, compra casa. Já apanhei empresários próximos com boas empresas, não é? Que estão a passar por situações porque adoram investir em terrenos. Tem terrenos em todo o canto, em todo o país, etc, etc. Mas quando surge uma emergência,
não têm caixa, não têm liquidez, são obrigados a vender aquele terreno que compraram a um preço que era até competitivo, mas não conseguem vender o terreno ao mesmo preço porque estão, não é, em emergência. Lá, falo de terreno, falo de propriedades. Claro que terreno em Moçambique não se vende. Anyway, não é? Mas estou a falar de terrenos, de propriedades e tudo mais, onde você sabe o que eu estou a falar, sabe ou não sabe? Onde, por exemplo, você vai investindo nesses ativos, não é? Um empresário na área de transporte, ele compra caminhões, compra ativos, compra basculantes, compra atrelados, vai comprando, chega uma altura que ele compra demais, não é, que acaba prejudicando a estrutura do balanço do cliente. Por quê? Porque ele tem muito ativo de longo prazo que não se converte no curto prazo e tem poucos ativos de curto prazo, ok? Rapidamente, não quero complicar a tua cabeça, não quero te encher com estas coisas. É fundamental que você compreenda o balanço. Redundante. É fundamental que você compreenda o equilíbrio da tua estrutura de ativos entre os ativos de longo prazo versus os ativos de curto prazo. Lembram-se, caixa is the prince, não é? Caixa é o príncipe. Então, se caixa é o príncipe, você deve prestar muita, mas muita atenção no teu caixa. Obviamente também na tua estrutura de ativos mais líquidos. Em tempos difíceis, não é? São estes ativos líquidos que vão ajudar a tua empresa. Vamos lá voltar para o período pós-eleitoral que nós vivemos, difícil, etc., em que empresas pararam de faturar, mas tinham que pagar salários, tinham que pagar obrigações, tinham que pagar obrigações com bancos, etc., etc. Não é? Muitas empresas que não tinham este controle tinham, por um lado, não é, uma proporção de ativos de ferro, etc., muito elevada, mas tinham ativos líquidos muito baixos, não conseguiram honrar com estes compromissos, mesmo tendo muito patrimônio. Eu tenho muito patrimônio. Vai ao banco, olha, preciso de um financiamento, eu vou te dar, tenho isto para dar como garantia, etc. O banco não está interessado por quê? Porque nota-se, não é, que há falta deste equilíbrio. Okay? Você não entendeu, não entende, não é, a necessidade de equilibrar a tua estrutura de ativos de modo que estes ativos líquidos possam responder às tuas necessidades de curto prazo. Não vou falar de rácios, não é a altura certa, mas encontre uma forma de compreender a dinâmica que existe na tua estrutura de balanço como um todo, mas depois também na tua estrutura de ativos de forma específica, entre os ativos que se podem converter no curto prazo, dinheiro no banco, cash, poupanças, não é? Recebimentos, estoques que você tem e estes ativos que são de longo prazo. Sai, não é? Desta umbrella, deste conceito, desta forma de pensar, que quanto mais coisas você tiver, quanto mais coisas, mais pedra, mais cimento você tiver, não é, mais estruturada, mais sustentável a tua empresa. Negativo. A prática nos mostra completamente o oposto. É fundamental que você encontre o equilíbrio correto. Não estamos aqui a dizer que você não deve investir. Claro que você deve investir, não é? Numa estrutura de ativos mais sólida. Claro que você deve investir. Está no setor de transporte. Investir em ter caminhões melhores, não sucatas, caminhões, não é? Melhores, novos, não é? Ou em perfeitas condições, que você tenha este cuidado de comprar ativos que realmente vão gerar valor para a tua empresa, não é? Dependendo da indústria que você estiver. Obviamente, nós olhamos sempre no contexto de indústria para indústria. Você vai notar, se você, por exemplo, estiver, não é, na área do comércio grosso, você é um armazenista, você vai entender que o mais importante não é a quantidade de ativos, de armazéns, etc., que você tem. Se calhar o mais importante não é a qualidade dos ativos de curto prazo que você vai ter. Obviamente, no teu contexto, cada um olha para si, não é? Não há one fits for all, ok? Cada um no seu contexto, cada um faz análise da sua situação real. O importante é equilíbrio. Garanta que haja este equilíbrio. Algo que eu posso sugerir que você faça é que você teste a sustentabilidade, não é, dos teus números. Neste caso em específico, por exemplo, a sustentabilidade dos teus ativos. Vamos imaginar cenários. Vamos imaginar um cenário, aliás, bem simples. Faz uma recapitulação. Faz uma recapitulação do evento 2025-24 dos protestos pós-eleitorais.
Imagina-te de volta num cenário daqueles, imagina você sem receber, imagina você, agora obviamente sem a pressão de estar no dia a dia, porque se calhar você já esqueceu daquilo que você aprendeu, não é? Você já esqueceu, já passou, você já conseguiu superar, etc. Mas se calhar você pode fazer um teste. Imagine-te de volta, não é? Num contexto, não é? Ou do pós-eleitoral ou da Covid, em que você para de receber, em que você não consiga operar. Analise a sustentabilidade do teu ativo, a sustentabilidade do teu negócio, obviamente, do teu fluxo de caixa e tudo mais. Estes testes são fundamentais porque ajudam você a se organizar para que quando eventos do gênero se repetirem no futuro, se calhar apanhe você muito melhor preparado, não é? Quando, não é? Apanhariam se você não fizesse este exercício. Embora nós tenhamos passado por períodos muito, mas muito difíceis, repito, a nossa preocupação naqueles momentos é resolver o problema. Nós, infelizmente, aprendemos muito pouco. Por isso, eu convido você a fazer este teste. Lembre-se de como foi, lembre-se, não é, de como você sobreviveu e, se calhar, como você deveria se estruturar para que, na iminência, não é, ou num acontecimento similar, não é, você responda se estaria ou não em condições de sobreviver. Nós temos que começar a habituar-nos a isto. Nós somos uma economia e um país muito frágil e nós sofremos muitos, mas muitos choques. É só olharmos para os últimos 5 anos. Foram vários choques que nós sofremos e muitas empresas elas não sobreviveram a estes choques. É óbvio, também seria demais. Houve o primeiro, houve o segundo, não é? Acabaram caindo algumas, não caíram a primeira, não caíram a segunda, mas caíram a terceira. Claro que nós estamos aqui a negligenciar o fato de que realmente foram choques muito, mas muito difíceis. Foi difícil operar, foi difícil sobreviver, mas não é? Não vale sempre a pena tentar, vale sempre a pena refletir sobre como você reagiria em caso de eventos de stress como o que nós vivemos. É para isso que estes números são importantes. Números são importantes para que você possa tomar decisões. É para isso que você precisa de não só ter controle sobre eles, mas ter domínio. Eles falam com a tua empresa. Eles falam e indicam aquilo que você deve fazer, aquilo que você deve priorizar versus aquilo que você não deve priorizar. Os números indicam sobre quando, como, em que contexto, não é? Devemos, por exemplo, ser mais agressivos em investimentos, não é? Ou quando devemos ser menos agressivos em investimentos. Os números indicam-nos, por exemplo, quando é que temos que poupar mais, não é? E investir menos. Ou quando é que temos que investir mais, se calhar, e poupar menos. Ou qual é a proporção entre aquilo que nós temos que investir e aquilo que nós temos que poupar. Tudo isso é informação que estes números vão lhe dar. Os números servem para isto. E como nós dissemos, você não precisa de ser um especialista para que possa saber consumir estes números e, com base nisso, tomar decisões para garantir não só a sustentabilidade, não é, mas também a própria prosperidade da tua empresa. Não vou deixar de dizer que empresas que se prepararam melhor, mesmo em períodos difíceis, conseguem tomar vantagem. Esta é a melhor parte de quando nós conseguimos antecipar problemas, quando nós conseguimos, se calhar, encontrar equilíbrio, não é, na forma como nós gerimos a nossa empresa. Empresas que estavam em condições, não é, de resistir melhor a estes choques, conseguiram, obviamente, aproveitar melhor quando todo mundo estava, por exemplo, a fugir, a desaparecer. Essas empresas estavam em condições de permanecer porque elas estavam ou tinham uma estrutura muito bem balançada entre os seus rendimentos, seu fluxo de caixa e também o seu ativo. Por isso, é fundamental que você compreenda sobre os teus números, compreenda sobre a dinâmica, compreenda sobre, não é, o teu fluxo de caixa, compreenda sobre a dinâmica que existe ao nível do teu balanço, o equilíbrio que existe ao nível do teu balanço, compreenda sobre, obviamente, a tua rentabilidade, quanto de fato você, não é, gera, quanto é que sobra no teu negócio depois de você pagar ou, não é, depois de você registrar
neste caso, todas as despesas, não só operacionais, mas também as despesas, eventualmente, de financiamentos e outros do teu negócio. Tudo isto é, sem dúvidas nenhumas, algo que você não vai querer negligenciar para que você se posicione, não é? Para que você resista à pressão de ir gatinhando, às vezes, ou às vezes acelerado, para o cemitério. Falamos de números, não é? Falamos da importância, não entramos muito no detalhe técnico, este não era o propósito, mas falamos que, obviamente, você tem que ter dominar números para tomar decisões. Falamos um bocadinho do balanço, falamos um bocadinho da demonstração de resultados, falamos um bocadinho do fluxo de caixa, da forma como você deve equilibrar estes três para, obviamente, tomar decisões sobre o teu negócio. Se você achou o conteúdo interessante, útil, e se você está a achar esta série, não é, de episódios útil, faça o óbvio. Faz o like na nossa página, subscreva no nosso canal e partilha. Meu nome é Príncipe Zandamela e este é o teu canal Ricos em Risco.